estou muito feliz hoje de estar aqui com Walterleia Miranda, uma contadora, da qual eu me orgulho muito de ter você nesse espaço para debatermos um pouco sobre o compliance, sobre a contabilidade de igrejas, associações e terceiro setor. Seja bem-vinda. Obrigada, Josana. Estou muito feliz por estar aqui, grata a Deus, né? Falar sobre terceiro setor é maravilhoso, sobre contabilidade também. E vamos bater um papo, né? Sobre este assunto tão grande, né? E tão importante para essa classe que a gente precisa cada vez mais estudar, né? Que não é nova, mas a gente é um pouco diferente e a gente precisa estar trabalhando cada dia mais, estudando, buscando mais conhecimento para estar ajudando a esse público. Eu sempre digo que ter profissionais habilitados, profissionais com competência na área, num quesito de contabilidade eclesiástica, é algo fundamental. Diferenciando a contabilidade do segundo, né, setor que a gente conhece, do terceiro setor. É aquela contabilidade que visa o lucro, aquela contabilidade que é muito tranquilo hoje, porque nós temos sistemas inteligentes que importam hoje diretamente da Secretaria da Fazenda, toda a movimentação fiscal. Nós temos hoje como importar também os extratos bancários, e ali é mais fácil trabalhar do que trabalhar propriamente dito com igrejas. Você sabe a dificuldade que nós temos em realmente ter aquela contabilidade onde as notas chegam da forma como a gente queria que chegasse, porque muitas vezes tem municípios pequenos onde há lugares, há comércios que nem nota fiscal tem para, né, estar cobrindo aquela despesa que a igreja tem. É muito tranquilo em uma cidade grande, em capitais, mas a gente quer falar para aquelas igrejas lá do interior, que muitas vezes têm essa dificuldade, como que devem proceder esse pastor. Eu não digo nem o pastor, porque o pastor ele é responsável, o padre ele é responsável, o líder religioso ele é responsável pela instituição, pelo CNPJ, mas ele não executa, ele não é o tesoureiro que recebe, ou o secretário que faz algo. Então, ele acaba tendo uma responsabilidade de algo que foi executado pelo tesoureiro da igreja, ou pelo secretário, ou por auxiliares que ali estão. E muitas vezes chega para o pastor um problema que às vezes ele não sabe lidar com o problema, porque de fato ele não tem aquela consciência de como que deve proceder. E aí, como é que você, como contadora também de igrejas, assim como e eu me orgulho de ter sido sua mentora, né? Você como mentorada, eu sinto muito orgulho de ver você, a profissional que você se tornou, com responsabilidade, com ética, com compliance. Eu me orgulho muito da profissional que é. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para esses pastores dessas cidades pequenas, esses líderes religiosos, esses tesoureiros, esses secretários, né? Que a gente precisa também do apoio jurídico. Fale um pouquinho sobre isso. Na realidade, como já comentou aqui, ela foi minha mentora, tem sido ainda, né? Porque conhecimento a gente sempre tem, né? E quando a gente busca, a gente gosta de compartilhar. E eu comecei no escritório de Jó, e tudo que de contabilidade, de prática de contabilidade que hoje eu tenho, eu devo a ela, porque ela foi assim maravilhosa, porque eu entrei no escritório para aprender e ela realmente teve o carinho e a paciência de ensinar. E falando sobre o terceiro setor, voltado para as igrejas em si, é porque a diferença o pastor ou o padre, ele é chamado para estar ensinando a Bíblia. Então, não é uma empresa que o empresário ele tem uma atividade para o lucro e ele vai em busca daquela atividade. Então, ele almeja o lucro através do trabalho dele. E o pastor não.
o pastor e o padre, ele é chamado para ensinar a palavra de Deus e não tem um lucro. Mas só que essas igrejas, ela tem a movimentação financeira. E aí é onde, às vezes, essas pessoas não são preparadas para isso. Mas a gente precisa, o templo, ele precisa funcionar para o culto. E esse funcionar, existem os gastos. E na maioria das vezes, eles não têm essa capacidade de, quando tiver uma despesa, buscar trazer a nota fiscal no nome da própria igreja, do CNPJ da igreja. Ele tem um tesoureiro que geralmente vai pagar as contas e esse tesoureiro às vezes não tem esse cuidado. E muitas das vezes não é nem nota fiscal, é cupom fiscal. Porque você precisa ali, vai ter um evento na igreja, a igreja precisa ser limpa. E cidadezinha pequena, você vai aonde para comprar? Você vai no mercadinho, você vai no supermercado, o que é que ele vai lhe trazer? Um cupom fiscal. E que às vezes não, que apaga com 3 meses, ele não tem o carinho de tirar uma xerox para guardar. Porque a gente sabe que contabilidade, a gente precisa guardar essa documentação por 5 anos. Se vier uma fiscalização, como é que ele vai comprovar? Eu costumo dizer para os pastores que a gente precisa organizar a igreja detalhadamente, com toda a sua despesa, e ter sempre, além da original, ter a xerox. Porque você ter o arquivo, hoje eu estou pedindo para eles mandarem por e-mail o arquivo, porque você vai ter ali qualquer momento que venha buscar, é uma segurança para eles mesmos, para o próprio tesoureiro, para uma informação para o membro. O membro chegou, eu dei meu dízimo, o pastor fez fez uma campanha para o piso, eu doei, cadê comprou o piso, cadê a nota fiscal? Então, a gente tem muito esse problema. E às vezes, já comentou aqui de cidade pequena, mas a gente tem cidade grande. Que às vezes a pessoa não dá a nota fiscal. Mas entendeu? aí, Não é só a cidade não oferecer pequena. uma nota fiscal é sonegação fiscal. Aí explico para eles sobre E isso. aí, na verdade, a sonegação fiscal ela é crime. Então, se você entra em uma porta e ele não tem a competência de te oferecer uma nota fiscal, simplesmente saia, porque não compre. Por quê? Porque é necessário o compliance dentro das igrejas. É necessário a documentação. A contabilidade, ela registra os atos e os fatos. Então, a gente não pode cometer nenhum crime fiscal e nem inventar nenhum lançamento se a gente não tem uma documentação hábil. E se eu tenho uma despesa e eu não tenho uma documentação comprobatória daquela despesa, pode trazer desconfiança da membresia, né? Daqueles que sejam associação, dos associados, daquilo que realmente aconteceu. E a gente também tem, Jó, por exemplo, o empresário, geralmente ele faz um curso, né? Antes de abrir a empresa, ele é preparado, não é o caso do padre e do pastor. Então, o que é que acontece? Por exemplo, o pastor chega na cidade para pastorear aquela igreja. A gente tem que fazer um levantamento patrimonial, que às vezes com a doação o templo, mas doou às vezes só de boca. Não teve o documento, aí a gente pede para ele buscar esse documento, fez a compra do imóvel. Essas cidades pequenas geralmente tratam muito de contrato, de compra e venda, não registra. Então a gente auxilia esse pastor a estar registrando toda a documentação, a estar buscando essa documentação. E como você mesmo disse, se você chega precisa fazer uma compra de material de consumo, do que for, e não tem a nota fiscal, vai em outro lugar que possa lhe dar a nota fiscal. A gente trabalha com algumas igrejas que são igrejas que nem dentro da cidade igreja que é distrito. E aí o que acontece? Hoje, graças a Deus, tem um pastor que ele tem uma igreja que é no distrito e ele viaja de 2 em 2 meses, faz uma compra só de todo o material de que a igreja vai precisar de consumo, já traz a nota. Eu acho a coisa mais linda, uma coisa que ele não tinha essa visão. E hoje ele passa isso para o tesoureiro, e o tesoureiro vai e a conta de água, às vezes a conta de água da igreja, a conta de luz não está no nome da igreja, está no nome de uma pessoa física. Então a gente traz essa informação para o pastor que, infelizmente,
de qualquer jeito, ele é o responsável pela igreja, então ele é que vai responder. O tesoureiro muda e às vezes quem vai ficar ali para responder é o próprio pastor. Então, de certa forma, por mais que a gente entende que tem atividade, o secretário é para buscar isso, é para fazer essas documentações, e atrás tem às vezes até mesmo o jurídico para estar auxiliando, mas às vezes vai passando o tempo, vai passando por quê? Porque ele é chamado para quê? Para justamente ler a palavra, para trazer a palavra de Deus para os membros, para trazer o conselho, e ele às vezes deixa essa parte de lado, e a gente auxilia. Na realidade, a contabilidade ela vem como uma ferramenta para auxiliar a organização do financeiro, né? De você ter a comprovação realmente tanto das entradas quanto das saídas. E é muito gratificante quando a gente consegue deixar organizadas essas igrejas. É a contabilidade consultiva, né? Porque a gente, antes de acontecer, é aquela questão do planejamento também. Então, assim, os tesoureiros, as igrejas ou qualquer organização que seja uma associação longa, ela precisa estar planejando as suas ações, planejando as suas despesas. Se eu vejo que eu vou ter uma despesa e que eu tenho algo que eu preciso, eu posso planejar essa compra. É como a gente orienta, como a gente ensina. A questão mesmo da posse do templo religioso, como acontece muito no Brasil, de muitos imóveis não tem escritura pública, mas tem um contrato de compra e venda, né? E a igreja já está ali há muitos anos, busque o jurídico, porque o jurídico ele tem saídas para isso. Eu sempre falo que a importância de andar lado a lado com o jurídico é fundamental. Qualquer organização ela precisa do contador, mas também precisa de um advogado, e um bom advogado que também conheça da área, porque nós temos áreas específicas, tanto a contabilidade como o direito, ela tem áreas específicas. Então, nós temos bons advogados hoje que entendem muito da questão do direito religioso, da questão do direito das organizações religiosas, das associações. É um conhecimento específico, sim, porque desde o nascimento da organização igreja com o seu CNPJ, ali nasce uma ata, nasce um estatuto e nasce o CNPJ e tem a necessidade tanto de um bom advogado como de um bom contador. Então, nós estamos mostrando aos pastores, aos padres, aos líderes religiosos de uma forma geral, de que existe a necessidade de você valorizar o seu contador. Busque do seu contador, esteja do lado dele, pergunte, questione. Nós estamos preparados, todos nós contadores do Brasil inteiro, estamos preparados para dizer para vocês qual é a melhor forma de conduzir a regularidade, as contas, o compliance, as obrigações acessórias. Você só sabe o valor do contador quando você deixa de ter um contador como responsável de uma organização religiosa. Porque são multas. Conte um pouquinho. Assim, por ser organização religiosa, né, a gente, como você falou, ela nasce de um estatuto, né? Se você não tem um advogado que entenda dessa área, ele vai provavelmente fazer um estatuto e vai fazer como uma associação, e não é associação, é uma organização religiosa. É totalmente diferente, apesar de ser do terceiro setor. Então, aquele CNPJ, ela não pode vir como uma associação privada, ela tem que vir como organização religiosa. Exatamente. Aí já começa por aí. Então, se você não busca um advogado que entenda, ele vai tratar como uma associação. Outra coisa que a gente tem visto na questão de estatutos de igreja, a questão da diretoria anual. Você sabe, pastor, o seu secretário sabe que toda vez que tem eleição tem que ser registrada essa ata em cartório? Exatamente. E às vezes, será que sua igreja está preparada para aquela despesa daquele registro, porque no cartório, porque não é barato? Então, quando o Jó fala da questão da organização, é bom que antes de ter uma decisão de fazer algo diferente, que seja comunicada a esse contador, porque ele vai lhe auxiliar com a melhor forma. Porque será que a igreja precisa todo ano mudar a diretoria dela?
Será que não pode ser de 2 em 2 anos? Porque aí Aí o tem que custo, estar né? onde? No próprio estatuto. No próprio Tem estatuto. que E esse pensar. estatuto tem que estar com um advogado que tenha Exatamente, conhecimento. tem que porque ser não é assinado só- por um advogado. Ele tem que ser assinado por um É. advogado. E esse advogado ele tem que entender da organização religiosa. E cada uma tem a sua particularidade. É o que eu venho falando aqui. Cada instituição religiosa ela tem a sua particularidade. E assim, filha, tem algumas questões também que tem igrejas que ela só é instituição religiosa. Mas tem igrejas que ela é uma instituição religiosa com quinais também de associação e que presta serviço de relevância também como associação. Então é isso que a gente vai falando da importância de que a instituição religiosa, que uma associação, que uma ONG, porque quando a gente fala de contabilidade eclesiástica, a gente está levando ela diretamente para a contabilidade da igreja. É diferente. Até mesmo, a gente vê que no campo do E-Social, não é? Tem um campo específico para a gente estar colocando lá a questão do pastor, não é isso? Vem aí a FDRINF também para a questão da retenção do imposto de renda sobre a prebenda pastoral. E assim, gente, a gente tem que ir falando muito claro aqui. Às vezes existe uma confusão muito grande. Tem igrejas que estão registrando pastor. Pastor não é profissão regulamentada para estar registrando com carteira assinada. Você tem que pensar o seguinte, se ele é um gestor, eu sempre brinco, pastor ou gestor? Eu sempre faço essa pergunta. O pastor, ele é pastor de ovelhas, ele cuida e ele é um gestor. E assim, tem até um dado do Ministério Público que liberou, acho que teve um estado aí, foi do Ministério Público do Ceará, que diz assim, olha, as associações, fundações ou organização da sociedade civil sem fins lucrativos poderão remunerar seus dirigentes estatutários que atuem efetivamente na sua gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado da região correspondente às suas áreas de atuação. A organização religiosa, ela está incluída aqui? Sim, mas pastor é prebenda e não é uma profissão regulamentada. Eu diria para você que é polêmico o assunto, porque até o pastor ele se divide entre gestor e ele se divide como pastor. Pela manhã mesmo, vários pastores eles estão ali para execução, juntamente com o tesoureiro, a orçamentária. A gestão orçamentária, a gestão administrativa, ele é um responsável perante a Receita Federal, mas assim, eu entendo, pela legislação atual que a gente tem, que ele é um pastor, não é profissão regulamentada e que tem a diferença entre a questão da prebenda específica com a retenção do imposto sobre a renda e que o INSS, a instituição religiosa, ela não pode reter, diferenciando de qualquer uma outra contabilidade. É porque, na realidade, é o seguinte, a gente primeiro tem que entender que, por ser sem fins lucrativos, ela, principalmente a organização religiosa, ela não paga imposto. E por não pagar imposto, muitos de pastores, contadores, tem algumas visões que eu não preciso fazer aquela contabilidade certinha com todas as normas. Não, precisa. As declarações obrigatórias você precisa fazer. Eu costumo dizer, a imunidade é da igreja, não é do pastor. Exatamente. E aí, como não é do pastor, se a igreja ela está dando aquela prebenda para o pastor, de certa forma está saindo o quê? Está saindo das finanças da igreja. Então, essas finanças precisam ser o quê? Contabilizada. Então, a igreja como uma organização, como uma pessoa jurídica, ela tem que reter, porque o pastor é pessoa física, então ela tem que reter o imposto de renda. Agora, ela não é obrigada a reter o INSS do pastor. Então, aí cabe a ele
a estar contribuindo para a previdência. Exatamente. Ele, pessoa física. E ainda tem um detalhe, que ele não pode receber uma prebenda que esteja com o teto e querer recolher com o salário mínimo. Porque, inclusive, o legislador, hoje com a E-Social e FDR-Vinf, muitos vão ser pegos pela Receita Federal. O cruzamento de dados vai acontecer. Porque se a igreja ela tem uma contabilidade séria, ela informa. E se ela informa, a informação vai para a Receita. No momento que o pastor for fazer a declaração de imposto de renda, que ele não faz e que ele também não contribui, a cobrança pode vir. A cobrança pode vir e assim, a gente precisa que o contador oriente a esse pastor. A gente precisa que esse contador, ele venha explicar. E a gente tem todas as normas, a gente tem a lei para poder explicar para ele, para fazer ele entender a necessidade de estar cumprindo com toda a legislação, né? E a questão dessa situação aqui do Ceará, eu acredito que ele vem para registrar não o pastor como pastor. Talvez ele queira abrir aí a brecha que já está também na lei, que, por exemplo, o pastor, se ele é pastor e ele é médico, e no CNAE da organização religiosa tem um CNAE para associação, e ele está atendendo ali uma vez na igreja como médico, ele pode receber como médico. Então, tem que ver ali no âmbito, né, daquela cidade, qual o valor, e o CBO, mais ou né? menos, do médico. E aí sim ele pode estar sendo, na realidade, recebendo como médico, até sendo talvez remunerado, trazer sua nota fiscal como médico daquele dia que ele está atendendo ali para a igreja. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, Jó, essa questão que você levantou sobre o CNAE, que a organização religiosa, além dela ter como o CNAE de organização religiosa, ter outros CNAEs, para que essa atividade principal não seja menor do que a atividade secundária. Exatamente. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso para evitar vir problemas. Porque qual é realmente a finalidade da organização religiosa se não é prestar o culto e por isso que ela tem a imunidade? Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado com essa situação. E o fim social, né? E o fim social da igreja. E a gente, é muito importante. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, assim, eu geralmente aconselho ao pastor, se tem um médico, vamos buscar esse médico, mesmo que ele seja médico, vamos buscar um outro médico para estar dando esse atendimento na igreja, já que vamos tentar separar, né? A realidade é essa, porque nós temos profissionais e o pastor, ele realmente traz essa situação que ele não tem como não ser o gestor da igreja. Porque ele é o responsável pela igreja. Exatamente. Quem vai responder tudo é o próprio pastor. Então, se ele tem um bom contador, se ele tem um contador que realmente tem essa visão de terceiro setor, que tenha esse conhecimento, essa igreja vai ser uma igreja organizada. Então, assim, o contador, ele é uma peça fundamental. Você, profissional da contabilidade, eu venho aqui falando sempre com meus colegas, como o Walter Leia, que a gente debate sempre. Ser contador de uma instituição religiosa não é apenas ser profissional. É fazer com amor, é uma missão. Eu vejo uma missão na minha vida. É tanto, Walter Leia, que me incomoda muito. Eu com o e-book mesmo, que Deus me deu o direcionamento de escrever, principalmente, ele foi feito para os pastores, daquele que a gente tem a responsabilidade, que eu tenho a responsabilidade, né, de ser contadora, e assim, eu dediquei esse e-book para os pastores da Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia, a CEADEB, da qual eu sou uma responsável, né, contadora responsável, justamente para que todos tenham consciência do que é a responsabilidade dele frente a um CNPJ, porque muitos desconhecem. E um outro detalhe, Walter, que a gente precisa dizer aqui sempre os pastores, eles mudam de cidades. E é importante a gente falar com vocês a respeito da documentação. Muitos pastores de várias organizações, de vários lugares que eu tenho igrejas de vários segmentos que trazem igrejas de que
há muitos anos ele não estava. Recentemente eu tenho um amigo que é um dentista, ele me citou um exemplo que ele era coordenador de, acho que o centro acadêmico da universidade. E aí deixaram o CNPJ lá largado. E agora precisou dele. Olha, ele só de formado, ele tem quase 30 anos de formado. E aí ele precisou ser chamado para a regularização desse CNPJ. Por quê? Porque o nome fica lá. A responsabilidade fica com aquele, tanto da associação, como de uma ONG, como de uma igreja. Isso acontece com qualquer CNPJ, de que você saiu e que você não deu a finalização da sua responsabilidade. E às vezes isso acontece não só com associações, com caixas escolares. Diretores são mudados e não vão à Receita Federal e faz alteração. Então, é importante que o contador ele esteja atento às mudanças, porque ele é o profissional que está ligado diretamente à gestão. Ele está ligado. E o primeiro ponto é advertir, seja um diretor de uma escola, de um caixa escolar, seja de uma associação, seja de uma igreja, para que faça essa mudança de titularidade. É igual uma empresa. Você tem uma empresa, eu tenho uma empresa. Se eu vou atrair outro sócio, o sócio entra. Se esse sócio sai, qual é o nosso dever de fazer a alteração e tirar a responsabilidade daquele sócio? Isso deve acontecer não apenas com o presidente do CNPJ, mas também com todo o corpo diretivo. Com todo o corpo diretivo. Porque, como você falou, e muito bem falado, com muita propriedade, a respeito da questão estatutária. Porque o estatuto é quem rege. É quem vai reger, né? A forma de conduzir aquele CNPJ. E ele precisa estar sempre atualizado. O pastor precisa buscar isso, porque, como você mesmo disse, há uma diferença muito grande, porque uma empresa, o sócio tem interesse de entrar. Exatamente. O sócio, para sair, ele vai vender as cotas dele. Exatamente. Então, ele também tem interesse de sair e de assinar, e de ir, de registrar, né, na junta comercial. Mas o pastor, onde é que ele vai registrar? É só de evangelizar. Então, às vezes, ele não tem esse conhecimento que, com a ata de posse dele em mãos, ele vai e procura um próximo contador daquela próxima entidade, ou até o diretor de escola, e ele vai e assume outro CNPJ, mas aquele que ele saiu. Então, e não só ele, mas também o secretário, porque pode assinar uma ata que não é o secretário que está na ata do novo corpo diretivo. Não pode ser o tesoureiro. Então, tem que observar essa regularização documental, esse arquivo. Hoje a gente tem como escanear, como você falou, a questão do zero papel, mas o documento original, ele precisa ser guardado. E de quem é a responsabilidade dessa guarda? Do secretário da organização. Então, é importante que conheça o estatuto, que cada instituição religiosa conheça o seu estatuto, porque é lá que rege as normas, que rege a disciplina, que rege aquilo que nós devemos seguir. Eu sou membro, você é membro da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos o nosso estatuto a ser seguido. Ele é um só, um estatuto só. Tem outra organização que ela tem outro estatuto. Não existe cópia e cola. Não tem. Então, assim, a realidade é que a gente precisa entender quem vai fazer parte daquela diretoria, qual a função de cada um. E quando se há uma reunião que vai ser uma troca de diretoria, essa troca de diretoria é interessante que o próprio advogado esteja, para até auxiliar, porque às vezes o próprio secretário da igreja, ele não entende, mas aí é onde vem você buscar esse profissional. Então, assim, como a gente, todos nós trabalhamos juntos, com certeza a organização, ela vai crescer. Eu tenho uma situação de um pastor que ele nos procurou, e aí eu comecei a sentar com ele sobre a organização. Aí, com 15 dias, ele voltou e disse bem assim, eu tenho 15 dias que eu não durmo direito. Aí eu falei, como assim eu tenho 15 dias que eu não durmo direito? E ainda trouxe a esposa. Aí eu falei, Jesus, e agora? Por quê? Porque ali eu entendi que ele estava exclusivamente só como pastor.
Exatamente. E aí, quando eu fui trazendo que precisava ter essa organização dos registros financeiros e do estatuto, e que precisava ver o cartório, qual foi a última ata registrada e tal, o que ele foi buscar, ele disse, irmã, o secretário não tem conhecimento. Então eu fui mais o tesoureiro e sentando, e aí ele trouxe tudo organizadinho, aí eu disse, e o senhor? Traz o que desse trabalho que eu lhe dei? Ele falou, agora eu sei de tudo. É importante, Walter Leia. E aí é eu o falei, que eu falo. E o próximo relatório, se eu resolver em quanto tempo? Poxa, dentro de 2 dias eu resolvi tudo, porque eu já sabia como organizar cada saída, como registrar. Eu já sabia que antes de ir para uma reunião de membro de nova diretoria, o que eu tinha que levar, aonde eu tinha que ir buscar. Porque está mas lá é no responsabilidade estatuto, dele fazer isso? Não é, talvez. Mas ele tem que conhecer. A prática. Ele tem que conhecer. Dele, mas, infelizmente, ele vai responder por qualquer situação que ele não que esteja responde. correta. E para que ele faça acontecer e para que ele possa, eu digo sempre, ninguém gerencia aquilo que não conhece. Então, quando ele é um pastor, ele cuida das ovelhas, ele cuida da vida espiritual. Mas e quando ele senta e ele se vê em meio a papéis que ele precisa assinar e que ele não entende? Então, o pastor precisa entender. E é essa a nossa missão, de estar aqui. Porque talvez, para chegar essa informação para você, hoje seja a primeira vez que chega até o pastor, chega até o líder religioso essa informação. Mas assim, quando você me fala dessa questão da ata, nós temos uma situação aqui em Vitória da Conquista de uma igreja que realmente eles não sabiam, eles faziam tudo certinho, faziam as atas, faziam as prestações de contas, mas nenhuma ata registrada. Então são 30 anos que necessita registrar, porque lá no estatuto era anual. E tinha todas as atas. A organização, ela existia dentro da igreja, mas não existia a informação de que era necessário um registro de ata. E quando chegaram até a gente, chegaram até a mim, eu olhei assim e eu vejo, é aquela questão que a palavra do Senhor fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, assim, eu sei que Deus tem despertado mais contadores que queiram realmente abraçar a contabilidade eclesiástica, abraçar o compliance dentro das igrejas, porque nós não somos apenas um contador, nós somos consultores, nós somos assessores. Vamos fazer uma contabilidade consultiva, vamos sentar com o secretário, vamos sentar com o tesoureiro, vamos sentar com o pastor, vamos sentar com aquele líder religioso que precisa do nosso conhecimento. E assim, Walter Leia, é muito importante estar com você aqui hoje em Vitória da Conquista. A gente sempre se encontra lá em Salvador, você vem sempre aqui, até porque você tem a sogra, tem os irmãos aqui, tem uma história aqui em Vitória da Conquista, né? Mas Deus te chamou para uma missão ali em Salvador e que está cumprindo uma bela missão também. O que você deixa de mensagem para todos aqueles que estão aqui nos assistindo neste momento, tanto no YouTube como no Instagram, essa oportunidade de estar ouvindo sobre o que é um compliance dentro das igrejas, a organização, a importância da contabilidade, a importância do contador, a importância do colega contador, abraçar a causa, não fazer de conta, né, fazer realmente a contabilidade acontecer, as obrigações acessórias. Deixa uma mensagem para os nossos colegas, que eu estou aqui só babando de orgulho da contadora que você se tornou. Muito orgulhosa de ter assim, pegado nessa mãozinha aqui, ó. Mas quero dizer para você, a gente ensina, mãe ensina os primeiros passos, mas quem segue esses passos e quem estuda, quem mergulha, que cresce, e você realmente tem crescido, porque você não é apenas uma profissional, mas você tem essa essência da missão do Senhor na sua vida. E assim, ainda eu acho muito lindo, porque Deus te fez contadora também para assessorar diretamente o seu pai, que é um grande líder, um grande homem de Deus.
Na realidade, o que acontece? Eu queria tão somente agradecer a Jó pelo privilégio de estar aqui conversando um pouco com ela, batendo esse papo, né, de suma importância, que é a contabilidade, que é a nossa profissão, e é uma profissão voltada para algo que a gente ama, e a nossa bandeira, né, que realmente é a fé. Eu sou muito grata por tudo que você fez por mim, tem feito por mim. Eu quero tão somente dizer a esse contador que tenha um carinho pela igreja, pela organização religiosa, pela associação. Eu sei que o trabalho é árduo, é difícil, mas que a gente não só tem que executar, mas que a gente tem que compartilhar esse conhecimento. E o que adianta a gente ter o conhecimento e não compartilhar? O compartilhar esse conhecimento com essa diretoria desta igreja não é você compartilhar, às vezes, para um concorrente, né? É compartilhar para aquela igreja, para que ela cresça, para que ela se desenvolva, né, na realidade. Então, você se dedique a isso. E ao pastor, a gente está aqui para ajudar, né? A gente está aqui para assessorar. A gente não está aqui para corrigir, né? A gente não está aqui para analisar, para nem penalizar, para apontar. Não, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos simplesmente para estar ajudando ao entendimento de como melhorar essa organização, de como, na realidade, registrar essa organização. Então, você procure ao seu contador, converse, mostre o vídeo. O contador, nós temos no CRC, nós temos apostila no CRC sobre contabilidade para entidade religiosa. Nós temos curso, eu fiz vários cursos no CRC. Para capacitar, o CRC no Brasil todo, na Bahia também. Então, você vá, busque, que você vai ter todo o direcionamento para poder estar fazendo essa sua atividade nessa área também. Então, eu gostaria tão somente de agradecer a essa oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco do nosso conhecimento, porque é isso que é importante, é compartilhar o conhecimento, porque o que adianta a gente ter o conhecimento e não compartilhar, né? Não vale a pena ter ele só para guardar. Não, é a missão, né? Nós temos uma missão na nossa vida e assim, nada fiz, minha filha, por você. Faria muito mais. Quem fez por você foi você mesma. Porque o primeiro passo, colega, é você querer. Walterleia, ela quis aprender. Ela quis fazer a diferença. Está fazendo a diferença. Como outros colegas também. Mas assim, venha. Abrace a contabilidade eclesiástica. Vale a pena. Não por questões de remuneração. Nem tudo na vida é dinheiro. Mas eu quero dizer para você, é importante o dinheiro? É, mas não é dinheiro essa causa. Essa causa é uma causa muito além de estar sendo remunerado, porque eu sempre falo, nunca faça nada por dinheiro. O dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito, da valorização e reconhecimento daquilo que você se dedica a fazer com amor, com garra, com muita dedicação. E assim, eu desejo a você que está ouvindo este bate-papo aqui, que medite muito no que nós falamos aqui. Nós estamos aqui em uma missão de levar o conhecimento, a verdade e o compliance de como deve ser tudo bonitinho em uma organização religiosa. Nada mais. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine cada um, de pastor que esteja ouvindo, de contador, de secretário, todos os irmãos que têm alguma igreja, alguma organização que precisa regularizar ela. Busque um contador, sempre tem um perto de você. Que Deus abençoe. Muito obrigada, filha, por você estar aqui, viu? Amo você, Deus te abençoe.